Estamos de volta com o programa Negócios, hoje conversando com a empresa Inforcop, através do seu diretor José Roberto Stagliório. José Roberto, vamos continuar falando do business. Você tem dados de quanto e como é este mercado de acesso, né? Esse mercado de software, de hardware, que trabalha essa questão do acesso? Como é que é esse mercado? Sim, esse mercado hoje já é um mercado que está bastante atendido, né? O mercado até de software de ponto e o mercado de controle de acesso, há 10, 15 anos atrás, o percentual de empresas que utilizavam era bastante pequeno. Hoje, quem usa ponto eletrônico e quem usa sistemas de controle de acesso já está bastante atendido, o percentual é bastante grande. Com o advento do REP, zerou. Por que zerou? Porque todo mundo que tem relógio de ponto tem que jogar fora, vai ter que comprar outro. Peça Então, de o que museu. acontece? É peça de museu. Então, o que acontece? Todo o universo ficou zerado novamente. Então, tem uma expectativa de cerca de 1,5 milhão de REPs que vão ter que ser colocados no Brasil. Então, todas as empresas vão ter que trocar o seu REP. E aquelas que não têm, né? É claro que a lei não está obrigando ao empresário a colocar um sistema de controle eletrônico. Ele pode até ficar com o sistema manual. Só que, se for eletrônico, tem que ser trocado pelo REP. Nossa, esse é um mercado ainda extremamente promissor. Zerou. Né? Zerou o mercado. E graças a Deus a Inforcop está nesse mercado. Estamos nessa, quer dizer, graças você a tem Deus. aí quilômetros para serem percorridos. Exatamente. Muito Então, forte. nós temos uma expectativa de venda assim, muito grande no mercado. A expectativa nossa é de acima de 1.000 relógios mês. Como a gente está falando aí de mercado, e claro, dentro desse mercado outros players, a gente não precisa aqui citá-los nominalmente, mas vamos tentar ajudar também aquele nosso espectador, aquele nosso gestor de pessoal, que tem lá um hardware de um concorrente da Inforcop. Pois tá? O software da Inforcop hoje, ele é compatível a outros hardwares, a de outros players? Sim. Na verdade, a empresa sempre pode ter o hardware de um e o software de outro. No caso da Inforcom, nós fabricamos os dois produtos. Uhum. Então, o cliente pode adquirir o conjunto, que é muito melhor para ele, né? Mas ele pode, por exemplo, eu já tenho um REP de um concorrente. Nós vamos entrar apenas com o nosso software. Então, nós vamos entrar com o nosso software e o REP de um concorrente, não tem problema nenhum. Ou ao contrário, nós vamos entrar com o nosso REP e o software de um concorrente, que também pode acontecer. O mercado agora está aberto, dá para trabalhar. Hoje existe uma interação maior entre o software e o REP. Quando a gente tinha o relógio de ponto eletrônico, o antigo, vamos chamá-lo de antigo agora, né? A gente só tinha uma via de comunicação, que era o funcionário passou o seu crachá, ou a biometria, ou a proximidade no antigo relógio de ponto, esse relógio vai ter que se comunicar, gerar um arquivo para adentrar no software de tratamento, né? Isso continua. Só que hoje tem mais um canal de comunicação. Você veja que no ticket você tem o nome do funcionário e o número do piso. Pô, e da onde o relógio vai descobrir isso? O software de tratamento agora tem que mandar para o REP o cadastramento do funcionário. Tem uma interação maior. É claro que no próprio REP você pode fazer o cadastramento direto do REP, mas é muito melhor que quando você cadastra um funcionário no software, ele já gera um arquivo e já caminha para o REP, o funcionário já fica cadastrado. Interessante. E o ponto positivo essa coisa do software assimilar outros hardware, termina criando mais uma variante ou mais uma variável de negócios. Sim, né? claro. Isso é muito legal. Nós falávamos, em todo o tempo, nós falamos sobre a legalidade, sobre a questão da lei que ampara, nós falamos da questão da confiabilidade, né? Eu tenho uma curiosidade, né? A questão dos REP, ou a questão dos softwares, necessariamente eles passam por uma certificação do Ministério do Trabalho, isso já está vigindo, você Sim. pode nos falar? Sim, na verdade,
o Ministério do Trabalho designou algumas empresas certificadoras do REP. Né? Tem poucas empresas ainda fazendo esse trabalho, mas são empresas de alta tecnologia que submetem o nosso REP a uma série de testes de temperatura, de qualidade, de garantia da informação. Então, isso é um processo até bastante exaustivo que nós, fabricantes de relógio, tivemos que passar. Né? Alguns já passaram, outros ainda estão passando por esse processo, para que o REP seja certificado, que você não possa realmente fazer nenhuma adulteração no REP. No software, a tecnologia que o Ministério do Trabalho adotou foi um pouco diferente, foi ao contrário. Ela não passou por um processo de certificação de software, o que eu pessoalmente acho errado. Eu acho que também o software devia passar por um processo de certificação com empresas especializadas. Ela não o fez. Nós, fabricantes de software, temos que dar um termo de responsabilidade de que o software está segundo a portaria 1510. De certa forma, José Roberto, isso ajuda a evitar, eu vou usar uma palavra talvez um tanto quanto forte, não na essência, mas para justificar a minha pergunta, talvez isso resolva a questão da pirataria de software. Eu vou exemplificar. Eu sou uma pequena empresa, quero atender a portaria 1510, tenho aqui um funcionário que é bom de desenvolver software e ele desenvolve um software para mim. Essa exigência do Ministério do Trabalho derruba isso, né? Sem querer, por tabela, derruba isso. Fantástico. Então, você não pode usar um software que não seja hoje registrado. Quer dizer, o próprio Ministério do Trabalho está amarrando tudo isso. O REP, quando você adquire um REP agora, é uma coisa que nós não falamos ainda, ele é específico de um CNPJ. Se eu tiver um grupo de empresas, como eu fazia antes, eu punha um grupo de empresas, tudo no mesmo relógio, com um identificador da empresa e depois lá no software eu separava. Não. Hoje, se eu tiver 5 CNPJs num conjunto de empresas, eu tenho que ter 5 REPs. Muito interessante. Cada empresa ela é responsável pelo seu REP. Ela tem que ir lá no site do Ministério do Trabalho dizer que aquele CNPJ está usando aquele número de série do REP daquele fabricante. Uhum. E isto posto, o critério de segurança exigido pela 1510 está fechado, o ciclo está fechado. Sim. Né? Interessante. Como o tempo de televisão urge, eu ficaria com você aqui o tempo todo conversando sobre esse assunto, que é extremamente interessante. Eu tenho 2 coisas ainda que eu quero saber de você. Como é que o nosso espectador possa ter uma ideia de grandeza de custo, né? Porque quando você tem uma tecnologia embarcada com um equipamento dessa grandeza, há lá na ponta um pressuposto de que essas coisas sejam caras, se tiver uma ótica de custo, né? Mas tem que inverter a ótica. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. O caro ou barato aí é bastante relativo, né? Ele realmente ficou mais caro do que os relógios de pontos antigos, né? Cujo valor variava nos relógios antigos entre R$1.000 e R$2.000. Depende do fabricante, depende do recurso que ele tinha. No REP, esse número realmente aumentou. Ele está variando, depende do REP, depende da capacidade de memória, de uma série de coisas, depende da impressora. Ele está variando entre R$2.500 a R$4.000. Muito legal. Depende da leitora também, se é biometria, se é código de barra, depende, mas está nessa faixa de R$2.500 a R$4.000. A gente entende que este valor, né, que assim, numa primeira instância, é realmente caro, é um investimento que se tem que fazer, mas aquele empresário, né, de boa fé, né, ele sabe que isso daí vai reverter para ele em economia. Por quê? Aquele empresário que a gente sabe que é uma minoria, que usava de má fé e que não pagava corretamente os seus funcionários, agora vai ser obrigado a pagar. Na realidade, é o que ele precisa perceber que este é um equipamento totalmente preditivo. Exatamente. Né? A economia de um liability, né? Ou seja, de um possível momento de problema trabalhista é eliminado com esse equipamento. Então, isso, a relação custo-benefício é infinita. Aquele empresário, por exemplo, que agia de boa fé e que também, às vezes, encontrava um funcionário de má fé,
que entrava com processo trabalhista dizendo, inventando, aumentando as suas horas extras, e às vezes com uma testemunha ele acaba ganhando um processo trabalhista do empresário, isso também não vai existir mais, porque ele não tem mais a testemunha é o ticket. Agora, o que acontece? Não dá para fazer nada errado, nem o empresário e nem o empregado. Então, o empregador também vai conseguir reduzir os seus custos de processo trabalhista. Então, o que vai acontecer? O que eu acho que é um dos grandes objetivos dessa lei também vai despencar o número de processo trabalhista. O Ministério do Trabalho vai conseguir administrar melhor, porque vai ter uma quantidade muito menor de processos trabalhistas, porque a maioria dos processos trabalhistas a gente sabe que a porta de entrada é a hora extra. A gente está recebendo alguns comunicados que tem algumas pessoas, alguns espectadores que querem, aí é o modelo de gestão de pessoa que não tivemos tempo de fazer, eles querem lá mandar os seus currículos para a Inforcop, principalmente o pessoal de tecnologia. Como é que eles acessam, como é que dá o recrutamento? Bem rapidinho, a gente tem 30 segundos para isso. Como é que é feito o recrutamento e seleção de pessoas para trabalhar na Inforcop? Então, dentro do próprio site da Inforcop tem uma paleta para novos funcionários que quiserem adentrar, quiserem fazer parte do nosso grupo de colaboradores. Então, www.inforcomp.com.br. Então, no próprio site, ele pode preencher o seu cadastro e anexar o seu currículo. José Roberto, fantástica conversa, papo agradável, mais televisão, 1 hora, sabe? Na realidade parece que são 10 minutos. Eu quero agradecer muito a sua presença, convidá-lo para uma próxima oportunidade, para que nós falemos um pouco mais, e eu quero explorar numa outra oportunidade sobre essa 1510. E convidar você, espectador, para que nos acompanhe e que esteja conosco no próximo programa. Negócio fechado?